Olá, que bom que você está conosco em mais um programa Envolva-se. Hoje eu quero falar de um assunto que eu considero de extremo valor, que é em relação a guardar ofensas. Talvez você não saiba o quanto é perigoso você guardar mágoas e ressentimentos no seu coração. Às vezes nós achamos que estamos certos e corretos. Eu posso até crer com você que aquela pessoa que você tanto confiou lhe traiu. Aquela pessoa que você tanto depositou toda a sua esperança, ela falhou com você. Mas a palavra de Deus nos ensina que nós precisamos aprender a perdoar. Porque quando você não perdoa, o teu coração vai ficando cheio de ressentimentos, mágoas e conflitos. E isto é um veneno mortal para você. E a condição para perdoar de todo o nosso coração, essa condição está no nosso Pai Celestial. Quando você, um dia, aceitou a Cristo como seu único Senhor e Salvador, a condição do perdão entrou no seu coração. A semente incorruptível da salvação. Naquele dia, toda a condição que você precisava para perdoar, Deus lhe deu. É na força dele que você consegue. Uma vez eu ouvi uma pessoa falando a respeito de uma planta asiática que ela crescia rapidamente. É como se fosse uma trepadeira. E aonde ela nascia, ela sufocava tudo ao redor. E se você não arrancasse a raiz profunda dessa trepadeira, ela sempre estaria nascendo novamente. Assim é também em relação à raiva, mágoa e ressentimentos. Precisamos arrancar do nosso coração essa raiz maligna. Antes de eu continuar falando sobre este assunto, que eu acho que você, neste momento, irá refletir junto comigo, eu quero que você vá comigo para Mateus, capítulo 18 de Mateus, a partir do versículo 21. Então Pedro chegou perto de Jesus e lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu tenha de perdoá-lo? Até 7 vezes? E Jesus lhe respondeu: Não te direi até 7 vezes, mas sim até 70 vezes 7. Qual é a fala de Cristo para nós neste exato momento? Que nós devemos perdoar sempre, sempre. Não importa o que seja, existe uma condição em Cristo. É impossível você conseguir sozinho. A minha mensagem nessa tarde que eu trago através do programa Envolva-se é que você entenda que não perdoar é caminho de morte. Que guardar ressentimentos é morte para você. Não é o outro que está morrendo, é você que está morrendo. É como se você tomasse veneno e ficasse aguardando que o outro morresse. Deus não pode abençoá-lo se você não perdoar. É o Pai Nosso que você tanto fala. É o Pai Nosso que sabemos de cor. Se nós não perdoarmos, não seremos perdoados. E Deus lhe perdoou, Ele me perdoou. Então hoje o momento exato que você não vai mais guardar aquelas polaroides no bolsinho da sua blusa. Aquelas polaroides que anos e anos você tem guardado do passado. E que todas as vezes que você tenta perdoar, aquela polaroid pula na tua frente e mostra aquela imagem que tanto te machucou. O homem mais sábio do mundo, Salomão, ele diz algo tremendo em Provérbios. Ele diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procede as saídas da vida. Você precisa guardar o teu coração de ressentimentos, de mágoas, de falta de perdão. Porque quando essa raiz maligna brota, a Bíblia diz que ela contamina tudo ao redor. Eu tenho certeza que enquanto eu estou falando com você, imagens e mais imagens e mais imagens de pessoas estão passando pela sua mente. Eu digo para você, perdoa cada uma delas. Você não tem que sentir vontade de perdoar. Você tem que entender
que perdão é uma decisão, uma escolha. E você escolhe perdoar por 2 motivos. Primeiro, porque você ama Deus e quer obedecê-lo. E segundo, porque você não quer permanecer no caminho da morte. Você não quer receber consequências da falta de perdão. Porque o diabo sabe que a falta de perdão viola diretamente a graça de Deus. Deus lhe perdoou. Deus, perdoou a você e a mim. Como que nós não podemos perdoar alguém que é semelhante a nós? Como? Como vamos recusar perdão para alguém? Eu não estou lhe dizendo para você agora ligar para esta pessoa. Estou dizendo para você entrar no seu quarto e dizer para Deus: Pai, me ajude a perdoar. Porque eu quero perdoar essa lista de pessoas. Porque eu quero perdoar esta única pessoa. Porque eu quero perdoá-la, Pai. Mas não há força em mim e eu não estou com vontade de perdoar. Quando você toma esta decisão, você abre a condição para Deus entrar em questões pendentes da sua vida e te abençoar poderosamente. E aí, o que você vai escolher hoje? Você vai perdoar ou você vai continuar guardando mágoas e ressentimentos no seu coração? Lembra do que eu lhe disse. Salomão, o homem mais sábio do mundo, que já tocou essa terra, ele nos dá um conselho maravilhoso, magnífico. Guarda o teu coração, porque é do teu coração que procede as saídas da vida. É daí que procede. Então, por que você vai escolher morrer se você pode escolher viver? Eu lhe pergunto, por quê? Se você pode escolher viver. Eu quero ler algo com você que está lá em Isaías, no capítulo 1 de Isaías, que eu acho fantástico, para você ter o entendimento do quanto Deus nos perdoa. Deus perdoou você. No dia que você se arrependeu, Deus lhe perdoou. Talvez alguém já tenha chegado para você e lhe pedido perdão e você recusou o perdão. Não faça isso. Libere do teu coração. Isto é vitória para sua casa, é vitória para os teus negócios, é vitória para o teu casamento, é vitória para os teus filhos, é vitória para você. Isaías, capítulo 1 de Isaías, versículo 18. Então ele diz: Vinde e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve, alvos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Talvez você tenha perdoado muitas pessoas, mas talvez você não tenha se perdoado. Não faça isso. Deus lhe perdoa. Eu acabei de ler para você o seguinte: Deus está dizendo para você, para mim, para qualquer pessoa que estiver lendo essa palavra: diga para mim o que é que você fez de tão grave que eu não possa lhe perdoar. O quê? O que você acha que foi tão grave que eu não possa lhe estender a destra da comunhão? E Deus diz o seguinte: se você se arrependeu de todo o teu coração, não importa se o teu pecado for vermelho como o carmesim, aquele vermelho, mais gritante, se tornaram brancos como a neve, porque não há branco mais branco do que a neve. E Deus diz na palavra dele que dos seus pecados nunca mais ele irá se lembrar. Nunca mais. Agora, você ainda tem coragem de negar perdão para uma outra pessoa, sabendo que o maior, que a pessoa que vai ser mais abençoada é você mesmo? É você a pessoa que será mais abençoada quando você liberar o perdão para esta pessoa. O diabo, nosso adversário, ele sabe a força que tem o perdão. Ele sabe que quando você perdoa, você deixa o outro livre. Todos nós já tivemos aquela experiência quando estamos chateados e magoados com alguém. Naquele momento, quando você ficou magoado com aquela pessoa, é como se alguém colocasse uma algema no seu braço e no braço da outra pessoa. Os dois foram algemados. E aonde ela vai, você vai junto.
E pode você estar em outro país, no meio daquela multidão, você olhar para alguém parecido com aquela pessoa, imediatamente você vai se lembrar dela, porque vocês estão algemados por um sentimento maligno. E Deus quer quebrar as algemas hoje. Ele quer liberar liberdade para você. Porque a palavra do Senhor diz que quando Cristo nos liberta, verdadeiramente somos livres, porque o amor de Deus é libertador. É o amor do Pai derramado no teu coração, no meu coração, que nos dá a condição para andarmos neste perdão, um perdão maravilhoso. Seja livre, não importa quem seja, não importa. Eu li uma ocasião também que um beduíno, ele tinha um único filho. E um dia ele estava na tenda e um jovem entrou correndo naquela tenda, desesperado. E pessoas estavam atrás daquele jovem, porque ele havia matado uma pessoa. E as pessoas lá fora gritavam pelo nome daquele jovem. E disseram para aquele beduíno: nos entregue esse rapaz, porque ele assassinou uma pessoa. E havia um costume naquela época. Se o dono daquela tenda decidisse abrigar aquela pessoa, ninguém poderia entrar ali e arrebatar aquela pessoa, porque estava sob a autoridade daquele dono daquela tenda. E ele foi lá fora e disse: não, eu não vou entregar o jovem. Aí a multidão disse para ele: se você soubesse quem este jovem acabou de assassinar, você nos entregaria. E aí a multidão disse: esse jovem, ele acabou de matar o seu único filho. E o beduíno olhou para aquele jovem, olhou para aquela multidão e tomou uma decisão e disse para aquelas pessoas: a partir de hoje, este jovem estará no lugar do meu filho que ele assassinou. Eu vou recebê-lo como se fosse o meu próprio filho. Foi exatamente isso que Deus fez. Ele entregou o próprio filho por amor a você e a mim. Ele nos perdoou, porque existe uma vida maravilhosa que Deus quer que você viva. Deus quer que você corra livre nessa caminhada, uma caminhada de vitória dia após dia. E uma das armadilhas mais perigosas que Satanás coloca como isca para nós cairmos nela é a ofensa, a falta de perdão. Não fique neste lugar, não fique nessa fraqueza. Escolha agora perdoar, escolha agora mudar o seu comportamento. É uma escolha, não é um sentimento, é uma escolha. Se Deus foi capaz de perdoá-lo, quem é você? Quem sou eu para não perdoarmos alguém que é semelhante a nós? Jesus disse para Pedro: 70 vezes 7, Pedro. 70 vezes 7. Ande neste mundo perdoando e abençoando as pessoas, porque assim você será filho do Deus vivo. Você será filha do Deus vivo. Parecidos com o nosso Pai Celestial, o padrão do perdão é segundo o padrão de Deus. Do mesma maneira, do mesmo jeito que Deus lhe perdoou, perdoamos alguém semelhante a nós. Da mesma maneira. E como é o perdão de Deus? Já parou para pensar? Será que quando Deus perdoa, ele fica trazendo à memória dele as tuas faltas? Lembrando todos os dias aquilo que você fez contra ele? Não, não é assim que Deus perdoa. A Bíblia diz lá em Miqueias que quando Deus perdoa, ele lança no fundo do mar do esquecimento, ele lança aquela ofensa, o seu pecado. Se Deus lançou no fundo do mar, ele não se lembra mais. Quem é você para ficar trazendo à sua memória aquilo que te machuca? Não proceda assim. Experimenta hoje liberar perdão. Experimenta agora andar nessa liberdade. Eu lhe garanto que milagres e milagres estarão alcançando a sua vida financeira, alcançando a sua casa, o seu casamento, os teus filhos, alcançando os teus relacionamentos, porque você obedeceu a Deus. Vamos orar? Vamos, neste momento, junto comigo, liberar o perdão para as pessoas que te ofenderam. Vamos abrir o nosso coração para receber o amor do nosso Pai Celeste. Vamos proceder como filhos e filhas do Deus vivo nesta terra. Papai querido, eu não sei quais são as ofensas que esta pessoa está guardando em seu coração.
Mas neste momento ela está junto comigo, decidindo perdoar. Ela quer perdoar estas pessoas que ela está apresentando diante de ti neste momento. Ajude-a, Senhor, a permanecer firme nessa decisão. Ajude a tomar o passo da fé, a confiar no teu amor, a entender que tudo já foi feito, que ela foi perdoada e que ela pode perdoar, porque ela já foi perdoada, porque ela se arrependeu do seu pecado. Muito obrigada, Pai, porque a partir de hoje milagres e mais milagres estarão alcançando esta vida. E a casa dela receberá de milagres e milagres, porque ela está andando em novidade de vida. Muito obrigada, Senhor, porque ela vai experimentar dessa paz, porque Tu és o Senhor da paz que está aí com ela, ajudando-a neste momento. Amém? Se você gostou de estar conosco no programa Envolva-se, acesse o nosso site www.ritaandrade.org.br e esteja conosco no próximo programa. Deus lhe abençoe.